Está voltando aqui, tá? Porque encerrou a parte do primeiro horário. E aí nós vamos abrir a live de novo. Enquanto vocês vão conectando aqui, eu vou repetir o que eu falei. Quem não está conseguindo acompanhar, anotar, não precisa preocupar, porque eu estou anotando tudo aqui, tá? E depois eu vou disponibilizar para vocês. Eu não vou mandar como tá aqui no rascunho, porque eu peguei folhas e canetas emprestadas do Will. Will, me empresta folha e caneta? Obrigada, de nada. E aí depois eu vou organizar para vocês e mando, assim que eu chegar em casa, digitado bonitinho, tá? Aí vocês conseguem passar pro roteiro também. Matheus tá falando que tá no roteiro, mas eu sei que deve ter gente agoniada para poder anotar o que ele fala. Bom, eu fiz o roteiro mais completo por causa disso, porque toda hora vocês brigam comigo. Mas o Matheus sempre fala alguma coisa além do roteiro. Coisar gente, uns negócios. sei, Então, porque eu tô coisando aqui. Eu fiz o roteiro, eu caprichei, falei, vou botar esse negócio completo para ninguém ficar aflito, entendeu? Viu, beleza. Miguel, o Will não está aqui, tá? Quando vocês escutarem algum grito, algum barulho estranho, é porque ele chegou. Matheus, tem mais algum ponto para poder explicar ou tá aberto as perguntas? Peraí, deixa eu só terminar o lance do Carlos Magno aqui. Então, Ana, eu vou fechar de novo os comentários e depois você manda a sua pergunta novamente, tá? Peraí, pessoal, daqui a pouquinho, só para eu terminar. Glória a Deus, morreu alguém. Ó. Não é o Will, gente, que chegou, é só a construção da casa dele, porque ele vai casar, então tem uns ruidinhos. Então, no século VIII, o Pepino o Breve funda a dinastia carolíngia. Tá? E o filho dele, chamado Carlos Magno, vai ser o maior governante dos francos, o auge do Império do Reino dos Francos, porque o Carlos Magno ele vai ser coroado rei dos francos, tá? Na década de 750. E aí, na verdade, em 748. E aí, depois que ele vira rei dos francos, ele começa a expandir o reino franco muito, e aí ele invade o reino dos lombardos, e ele vira rei dos lombardos depois. E lá no ano de 800, e essa data é importante, lá no ano de 800, o Carlos Magno vira imperador dos romanos, porque em 800 o Papa, que era brother dele, coroa ele como imperador do novo Império Romano, chamava Império Sacro-Romano, tá? Ou Sacro Império Romano, na verdade. Então ele em 800 se transforma governador do Sacro Império Romano. Então o Carlos Magno ele é rei dos francos, rei dos lombardos, e aí quando ele vira rei dos dois, ele cria o Império Carolíngio. Então quando vocês ouvirem a expressão Império Carolíngio, o Império Carolíngio começa aqui com Carlos Magno, tá? E aí depois de formar o Império Carolíngio, ele vira rei dos romanos, numa tentativa dele em aliança com o Papa de recriar o Império Romano, e aí vai chamar Sacro Império Romano, ok? Então o Carlos Magno é o auge mesmo dos francos. E ele faz uma reorganização administrativa no Império. Então ele vai dividir o Império em 200 partes, para vocês terem uma ideia. São 200 marcas, ducados e condados. Então tem os marqueses, os condes e os duques. São 200. E todos esses nobres, eles recebiam um pedaço de terra, eles governavam um grande pedaço de terra e todos eram guerreiros. Então ele fragmenta administrativamente o império, isso é muito importante. Então vocês vão notar assim, ó, que ele cria um novo sistema de administração do império, dividindo esse império em marcas, ducados e condados. Então são 200 pedacinhos, entendeu? Em cada pedacinho tem lá um conde, um marquês ou um duque. E aí esses caras que são condes, marqueses e duques, os nobres, eles são também muito poderosos. Então o poder dele estava baseado nas alianças que ele fazia com esses nobres e na grande aliança que ele tinha, que era a aliança com o Papa. Então, esse cara é muito foda aí. Ele dominou muitas terras, então ele reorganizou administrativamente esse império. E ele vai ser um cara muito ligado também na questão da cultura. Tá?
Tá? Ele é muito ligado na questão cultural. Tanto é que na época dele vai acontecer um negócio chamado Renascimento Carolíngio, que é um movimento cultural. Porque ele começa a patrocinar artistas, ele cria escolas, ele faz um monte de coisa. Então, artisticamente, culturalmente, também é um período bem movimentado. Ok? Depois o Carlos Magno morre, os filhos dele começam a brigar por causa da terra. Essa briga passa para os netos. E aí, para resolver essa briga de quem vai ficar com o quê do Império do Carlos Magno, o Papa faz uma mediação e os netos do Carlos Magno fazem o chamado Tratado de Verdun. Agora presta atenção nisso aqui, que isso é importante. É em 843, tá? Tratado de Verdun. Então esse Tratado de Verdun é um acordo entre os 3 netos do Carlos Magno para a divisão do Império. Então, eles vão dividir a herança agora em 3 partes. Tem um mapa no roteiro, tá? Não se preocupa não. De lembrar os nomezinhos não. Então são 3 netos, ó. O primeiro neto, ele chama Carlos o Calvo. Carlos o Calvo. E o Carlos o Calvo fica com a parte ocidental, com a parte da França ocidental. Então ali basicamente com o que era a França. O outro neto chama Lotário. E o Lotário fica com a parte do meio, assim, que ele pega do reino dos Lombardos até o Mar do Norte. Então pega lá da Itália até a Alemanha. E o outro filho, o outro neto, na verdade, chama Luís o Germânico. E aí o Luís o Germânico fica com a parte da Germânia Oriental. Ele fica com a parte para lá, assim, onde que era a Alemanha. Então o Carlos o Calvo fica com a parte ocidental. O Lotário fica com a parte do meio, da Itália até na Alemanha. E o Luís o Germânico fica com a parte de lá, que é a parte oriental, a Germânia Oriental. Então, no Tratado de Verdun, o Império fica dividido em 3 partes. Só que os netos do Carlos Magno também não são politicamente tão poderosos, assim, tão articulados. Tá? E aí esse Império vai enfraquecer e isso leva ao fortalecimento dos nobres. Aqueles 200 nobres se fortalecem mais com a diminuição do poder real. E isso é muito importante para o feudalismo, porque isso vai fazer com que os nobres se fortalecessem muito. Então cada nobre agora vai mandar no seu pedaço de terra, e aí a política fragmenta. E isso é muito importante para a formação do feudalismo. Ok? Então esse é o básico dos francos, e aí lembra o seguinte então, tá? Que politicamente eles têm uma política relativamente centralizada, e eles ajudaram muito no processo de construção do feudalismo por causa da cristianização, que fortalece aí o poder da igreja, na doação das terras para a igreja, para fortalecer a igreja, e por essa questão também do fortalecimento dos nobres como grandes proprietários de terra e guerreiros. Fechou? Vou abrir para as perguntas. Deixa eu ver. Em relação à economia. A economia deles é baseada no saque e na agricultura. E em relação à sociedade, o grupo socialmente mais privilegiado são os nobres guerreiros. Isso tudo na dinastia do Carlos ainda, né? Isso. Então vamos lá, gente. Ó, ativando os comentários. Perguntas. Tá. Ô, Ana, repete essa pergunta novamente aqui para nós. O que era que você tinha pedido? Tá. Explicar de novo o que é o major-domus. O major-domus é o mordomo, o prefeito do paço. Paço aí é parecido com cidade. Então o major-domus ele é o braço direito do rei. Ele administra boa parte das possessões do rei. Tipo no Game of Thrones. Game of Thrones tem a mão do rei. Ele é tipo a mão do rei. Repetir. A Vanessa está pedindo para você repetir a parte do pepino de Eristal. Pepino de Eristal. Então, o Pepino de Eristal, ele 169 anos depois da morte do Clóvis, o Pepino de Eristal, ele é um major-domus. Então, nessa época aí, os major-domus já estavam poderosos.
E aí o Pepino de Cristal ele cria um decreto que transforma o cargo de majordomos em vitalício e hereditário. Então agora se a pessoa virou majordomos, ela vai ser majordomos até ela morrer. E o próximo majordomos é filho do majordomos atual. Então ele cria tipo uma dinastia dentro dos majordomos. Deu para entender, Vanessa? Acho que sim. A Jo Coutinho está pedindo para você repetir a questão do Carlos Magnus em relação às terras. Mas em qual parte em relação às terras? De tudo? As terras que ele conquista? Pois é, ela não especificou se é depois que ele morre, tipo a treta lá para dividir, ou se é a partir do momento que ele conquista. A Ana pediu para você repetir aquela frase, o Carlos Magno, ele cria um novo sistema de administração. E esse sistema dele consiste no seguinte: ele pega as terras e divide essas terras todas em 200 partes. E aí cada parte ou é uma marca, que é onde mora um marquês, ou é um condado, que é onde mora um conde, ou é um ducado, que é onde mora um duque. E aí esses três são nobres, são grupos de pessoas nobres, tá? E aí esses nobres é quem vão administrar e vão cuidar desse pedaço de terra que eles recebem. O Miguel está perguntando onde os vikings se encaixam nesse momento. Miguel, os vikings, eles são os vikings e os húngaros, tá? Não são só os vikings, não. Os vikings aqui, ó, a partir do século X, mais ou menos, século IX, século X, eles vão começar a invadir a Europa também, tá? E aí os vikings, eles moravam lá em cima, lá no norte, lá na região da Escandinávia. E aí os vikings começam a descer e a atacar a Europa. Principalmente, demora um pouquinho mais para frente, lá para o século XI, mais ou menos. A pergunta da Ana. Ana, juro que... O legal dos vikings, os vikings também são importantes, tá? Porque eles também vão aumentar a insegurança e aí isso vai prestigiar os chefes militares, esses negócios. É justamente isso que a Ana tá perguntando. E tipo, é muito vikings, né, Ana? Ela tá perguntando aqui, ó, se o Carlos Magno ele faz igual o Ragnar em Vikings, quando ele começa a fazer as alianças com os cristãos. Exatamente. É assim, você vai lá, conquista a terra, mas você não pode morar naquela terra, porque você já tem muita terra, você não pode morar em todas as suas terras. Então você precisa entregar essa terra para alguém ocupar, e essa pessoa vai ser seu brother, entendeu? É isso que dá. Na próxima aula que a gente fala de feudalismo, eu vou explicar a relação de suzerania e vassalagem. E aí vocês vão ver que é isso aí que acontece. Aquela pergunta da Jo, do Carlos Magno, é em relação à divisão das terras. Como que ele faz? Como que ele faz a divisão? Como assim? Como que ele... tipo o Carlos aí, né? Na hora que vai acontecer a divisão das terras, como que foi feita essa divisão? Como que as terras foram divididas? Porque imagina o seguinte, ó, essas terras são terras que esses nobres, esses chefes guerreiros, receberam na relação de benefício. Então, à medida que as terras iam sendo ocupadas, essas terras já eram entregues para nobres, então já tinham nobres que administravam mais ou menos essas terras. Então, já existia uma certa divisão, ele só oficializou, ele só organizou essa divisão. Mas essa divisão, ela começa com a prática do benefício, que é a gente conquistar a terra e eu entregar essa terra para um guerreiro em troca do apoio militar dele. Fez sentido, Júlio? A Madá está perguntando aqui se o primeiro rei ele morreu quando o Carlos virou imperador romano. Quem morreu? Reich. Acho que é isso mesmo que ela colocou, tá embaçado aqui. Se a formação do primeiro Reich... Reich. Não, ainda bem que você perguntou isso, valeu. Aqui, em 800, foi formado o Sacro Império Romano, que é o do Carlos Magno. E aí, esse império vai enfraquecer depois do Tratado de Verdun. Aí, lá depois, em 962, vai ter um cara chamado Otão I. Otão. Esse Otão I, ele tenta reconstruir o Império do Carlos Magno. E ele vai ser coroado como imperador do Sacro Império Romano Germânico. É aí que começa o primeiro Reich, o primeiro Império Alemão.
Então não é aqui com Carlos Magno, é com o Otão em 962. Então o Otão tenta reconstruir o Império do Carlos Magno, que é uma tentativa de reconstruir o Império Romano. Nossa, ou eu tô cega ou a letra tá muito pequena. Tá muito pequena. O João Vitor, ele tá perguntando aqui se os saques na economia... Ah, tá. Como que os saques da economia eram baseados? Eles se baseavam em quê para poder saquear e levar a grana ali para eles? Imagina o seguinte, João Vitor, eu sou um franco e eu vou invadir a sua terra. E eu vou invadir isso militarmente. E eu vou matar todas as pessoas que eu quiser na sua terra. E eu vou pegar o que eu quiser. É assim que é estabelecido o negócio do saque. Entende? Eu vou carregar o que eu der conta. Então, na hora de saquear, eles saqueavam muitas igrejas. Porque as igrejas tinham ouro, tinham uns negócios de valor. Então, os caras entravam e roubavam o que eles quisessem. É assim que acontece. Você rouba o que você der conta. Vikings, João. Primeiro episódio de Vikings. Que todo mundo ficou putaço porque o Ragnar detonou a igreja e levou tudo. É aquilo ali. A Grace Kelly quer saber se os carolíngios eles estão em Carlos Magnus ou no Pipino, o breve. O Império Carolíngio começa com Carlos Magno. A dinastia carolíngia começa com Pipino Breve. Então a dinastia dos carolíngios, como rei dos francos, começa com o Pepino, mas o Império Carolíngio é com Carlos Magno. Bom, certinho. Mais alguma pergunta, gente? Podemos passar para a parte C? Quantas horas aí? 9? Vou mudar aqui então, hein? Vou desativar e a gente vai para a terceira etapa. Matheus, tem tempo. 9h20, então a gente tem mais 20 minutos aqui. Parte C, a expansão islâmica. Quero fazer uma ressalva, porque eu queria saber em qual site o Wilson compra os produtos dele, porque é uma pessoa que recebe R$1.000 por mês com uma cadeira confortável igual essa, gente, dá pra dormir na cadeira. Tá parecendo? Não, agora sim. Olha, então vamos lá, pessoal. A parte sobre a expansão islâmica agora, tá? Sobre o Império Árabe. Então, primeira coisa, o islamismo é uma religião fundada pelo Maomé lá na Península Arábica no século VII. Então, chama Império Árabe porque começa na região da Península Arábica, que é aquela região que está para lá do Egito. Bem, tem o Egito, tem o Mar Vermelho, de lá do Mar Vermelho tem a Arábia. Então, a gente divide a história da Península Arábica em duas partes. Tem a Arábia antes do Maomé e tem a Arábia depois do Maomé. Então existe uma história da Arábia até o século VII e uma história da Arábia depois do século VII. Tá? Então como que era a Arábia antes do Maomé? Anota aí. Primeira coisa, tem duas regiões na Arábia antes do Maomé. Existem os desertos, que é onde moram os beduínos, que são povos nômades, que ficam migrando no deserto, tentando sobreviver. E aí eles vendem tâmaras, uns negócios assim. Coletam algumas coisas, vendem, moram nos oásis. Esses são os beduínos. Além do deserto, onde moram os beduínos, tem uma outra região que chama Arábia Feliz, que é a região do litoral. Tá? E nesse litoral tem cidade, né? Porque no deserto não tem jeito de ter cidade. Então, no litoral vai ter cidade, e essas cidades elas vivem basicamente do comércio. Então, ó, a Arábia antes do Maomé, primeiro ponto, tem duas regiões, o deserto, onde moram os beduínos, e a região da Arábia Feliz, que é no litoral, onde tem cidade, e o povo na cidade vive do comércio. Tranquilo? Ou seja, segunda característica da Arábia antes do Maomé, não existe uma organização política centralizada, não existe unidade política. Não tem jeito de ter uma unidade política, porque os beduínos são tribos nômades e a galera da cidade, cada cidade é do seu jeito. Então, não existe um governo na Arábia inteira. Então, essa é a segunda característica. Não existe unidade política.
Tem um roteiro, viu? Vocês vão brigar comigo por causa de negócio de escrever, até na aula online. Terceira característica da Arábia antes do Maomé. A religião era politeísta e idólatra. Eles eram idólatras. Então eram politeístas porque tinham vários deuses. E eles são idólatras porque eles adoravam ídolos. Então tem mais ou menos 360 ídolos que eles adoravam. E o principal ídolo que eles adoravam era uma pedra preta que ficava na cidade de Meca. Então Meca é a maior cidade da Arábia. E a galera migrava, fazia peregrinação para Meca para poder fazer a adoração dessa pedra preta. E aí, por causa dessas peregrinações, Meca era a cidade maior, mais rica, tinha mais comércio. De boa essa parte aí? Então a Arábia antes do Maomé, até no século VII. Duas regiões, deserto e Arábia Feliz. Beduínos e o povo que mora na cidade. Não tem unidade política e a religião é politeísta e idólatra. E a maior cidade de todas é Meca e o povo migrava para Meca para fazer a adoração dos ídolos. Segundo ponto, a revelação e o islamismo, ou seja, o Maomé. Então agora a gente vai falar do Maomé. O Maomé, ele nasceu em Meca no ano de 590 depois de Cristo. Tá? Ele era de uma família de Meca. De uma tribo lá do povo lá de Meca. E aí o Maomé, ele recebeu uma revelação do anjo Gabriel, e o anjo contou para ele que só existia um Deus, que só existe um Deus. O anjo falou para ele que esse negócio de politeísta não é coisa de Deus, isso é coisa do capeta, que isso é mentira, que não existem vários deuses, que existe na verdade um Deus só. E o anjo falou com Maomé começar a pregar que existia só um Deus. E aí o Maomé começa a pregar isso lá em Meca, a falar para todo mundo lá em Meca, tipo assim, na praça da cidade, fica gritando lá para todo mundo que só existia um Deus. E aí os líderes de Meca, que eram os comerciantes, ficaram com medo dessa ideia do Maomé pegar, de que só existia um Deus, e isso prejudicar as peregrinações para Meca, prejudicar o comércio de Meca. E aí essas pessoas, esses líderes de Meca, fazem um movimento e expulsam o Maomé de Meca. O Maomé foge, entendeu? Com medo, o Maomé foge de Meca. E a fuga de Maomé, com todos os seus 40 seguidores, para uma outra cidade chamada Iatrebe, ou Medina, essa fuga do Maomé acontece no ano de 622 e a gente chama essa fuga de Égira. Deixa eu anotar isso aqui. Então, a fuga de Maomé de Meca para Iatrebe chama Égira e aconteceu em 622. Então o ano de 622 é o primeiro ano do calendário muçulmano por causa disso, por causa da Égira. Tá? E aí ele foge para Iatrebe, e Iatrebe era a segunda maior cidade da Península Arábica. E o povo de Iatrebe, tá, era um pouco lixado com o povo de Meca, porque o pessoal de Iatrebe queria aumentar as suas rotas comerciais também, e aí eles tinham uma concorrência com Meca. E aí, para enfraquecer Meca, a elite de Iatrebe apoia o Maomé. E aí lá em Iatrebe, o Maomé organiza essa nova religião que é o islamismo, com o apoio dessa elite de Iatrebe. Então o islamismo é organizado lá na década de 620 pelo Maomé em Iatrebe.
E aí, depois que o islamismo já fica organizado como religião, o Maomé começa a pregar a expansão da fé islâmica, a expansão da fé muçulmana. Então, os muçulmanos eles têm um ideal expansionista, tá? É da cultura deles expandir essa fé, tá? Mesmo que seja necessário usar de violência. Então, os muçulmanos começam a pregar e a realizar a jihad. Então, escreve assim, ó, jihad. A jihad é a guerra santa contra os infiéis, a guerra para expandir a fé islâmica. E aí ele começa a expandir o islamismo para outras cidades. E aí o Maomé domina Meca e depois o Maomé domina toda a Península Arábica. Ele domina toda a Península Arábica depois. E aí, depois que ele domina toda a Península Arábica, o islamismo começa a se expandir para fora da Arábia e isso dá origem ao Império Árabe. Então, a expansão islâmica, ela é, na verdade, a formação do Império Árabe. É quando essa fé islâmica passa a expandir, passa a ser expandida, a ser levada para outras regiões além da Península Arábica. E o que favorece essa expansão islâmica? Tá? Então anote isso aí que isso é importante. Ó. Então, o primeiro fator que favorece a expansão islâmica: a criação de um Estado teocrático e centralizado. Então, depois do Maomé, depois que aí a galera do Maomé conquista toda a Península Arábica, eles vão criar ali um Estado forte, centralizado, teocrático, com ideal expansionista. Então isso ajuda na expansão do Império Islâmico, esse Estado forte, que vai dar suporte para a expansão. Segundo fator que favorece a expansão do Império Islâmico. Segundo fator: a decadência do Império Persa e do Império Romano, que eram os dois grandes impérios que dominavam a região do Oriente Médio e a região da Europa Ocidental. Então, a decadência do Império Romano e do Império Persa. Terceiro fator que vai favorecer essa expansão do Império Islâmico: a descentralização dos povos bárbaros. Como os bárbaros eles tinham uma organização política descentralizada, isso facilita a expansão do Império Árabe. Então, esses são os três fatores que favorecem aí a criação do Império Árabe. Quais são as regiões que eles vão conquistar? Não precisa anotar isso aí agora porque está no roteiro. Tá? Então, primeiro eles conquistam toda a Península Arábica, depois eles conquistam o Egito e a Pérsia, depois o norte da África, e aí eles pulam o Mediterrâneo e conquistam a Península Ibérica. E eles vão depois atacar o reino dos francos, mas o Carlos Martel vai derrotar os árabes. Ok? Quais são as consequências dessa expansão? Espera aí, só um minutinho, pessoal. Deixa eu pegar um negócio aqui, espera aí. Pessoal, eu vou abrir aqui para vocês mandarem perguntas. Se vocês têm alguma dúvida, para poder mandar aqui, tá? O áudio tá tranquilo, gente? Imagem. Tá tudo ok?